partir do verso 26, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos ler então. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham encontrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que tinha acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Vamos continuar mais um pouquinho. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também que fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunviança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade e por todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Até aí. Pode fechar tua Bíblia, tomar o teu assento. Abrir teu coração. Esse texto ele possui algumas peculiaridades, e eu, como estudei um pouquinho da história, eu gostaria de discorrer um pouco sobre que ambiente existia na época e que transformou aquele homem, ajudou aquele homem a se transformar no que ele estava sendo naquele momento ali, uma pessoa possuída de uma legião de demônios. Que os porcos eram em torno de 2.000 porcos. Então, essa legião toda estava dentro daquela pessoa. E alguém poderia perguntar, né, como é que uma pessoa consegue juntar tanta coisa ruim dentro de si, né? Certamente, a vida daquele homem, a vida daquela população, a vida daquele povo que morava ali, ele morava num lugar chamado Decápolis, em Gadara, ou Gesara. Era uma cidade marcada por muitas invasões, por muitos povos naquela época que dominavam outros. Aquela cidade era caminho desses povos. E eles impunham sobre essa população sempre uma escravidão, uma opressão, uma angústia, que levava aquela população que morava naquele lugar a ter dentro da sua vida uma expectativa de liberdade zero, de sempre constrangimento, de aperto, de angústia, porque um povo dominado, ele não é senhor de si. Então a gente pode, olhando essa situação histórica, a gente pode imaginar o que se passava, não somente no coração daquele homem, daquela pessoa, mas na população que de alguma forma ele representava. Aquele homem, como eu já disse, ele representava uma série de sentimentos que compunham o coração de todas aquelas pessoas que moravam naquele lugar.
como que um vulcão, quando ele explode, né, quando ele começa a expelir lava, ele é um ponto mais frágil que a Terra encontra, assim como a água, quando cai, às vezes, no telhado da gente, e ela faz uma lagoa em cima da nossa laje, aqueles que tem, né? E a gente daqui a pouco vê na laje pingar em algum lugar, às vezes é uma lâmpada que a gente tem e começa a pingar. Lá em casa, por acaso, tem uma situação desse tipo, que quando chove muito, a laje enche d'água e daqui a pouco, naquele ponto específico, a gente sabe que está infiltrando e começa a pingar, e aquilo, enquanto dura a chuva, fica pingando. Da mesma forma, esse homem, ele era alguém que expressava ao mundo toda a angústia que havia nos corações daquele povo que morava naquele lugar. Então, o que as pessoas não podiam falar, o que as pessoas não podiam dizer, em virtude da dominação que existia sobre eles, aquele homem era uma figura do louco necessário, do atordoado necessário, do endemoniado necessário. E ele, povoando aquela terra, vivendo naquele lugar, ele podia, em virtude de ser quem ele era, de estar na forma como ele estava, ele podia andar pelado, por exemplo, ele podia andar gritando no meio das cidades, ele podia andar no meio dos sepulcros, ele podia se ferir, e ele podia, então, assim, expressar tudo aquilo que o apertava, tudo aquilo que o angustiava. Então vejam que Alexandre, o grande, invadiu lá, entre os Ptolomeus, os essênios, tá? Então, uma série de povos fizeram esse trabalho de aperto, e agora, naquele lugar também existia uma legião romana que tinha uma espécie de quartel naquele lugar e que impunha sobre aquele povo também toda essa dominação, toda essa opressão sobre os corações que moravam lá. Muito bem. Passado isso, a gente vê que Jesus, ele quando decidiu em seu coração ir até lá, a gente não sabe o que o levou a fazer essa visita aos gadarenos. Mas Jesus tinha em seu coração certamente um propósito de Deus de alcançar não somente aquele coração angustiado, mas aquele homem que expressava todo esse aperto e angústia. Ele certamente tinha em seu coração, a pessoa poderia dizer assim: poxa, será que esse homem tinha algum sentimento bom dentro de si que pudesse alcançar o coração de Deus? Será que desses gritos, dessa angústia que era expressa por um povo que era pagão, que eles adoravam Moloque e a falsos deuses, certamente uma atitude que desagradava o coração de Deus, mas apesar deles serem e fazerem o que faziam, que contrariava o coração de Deus, de criarem porcos também, que era um animal imundo para o povo judeu, havia também, por parte desse clamor desse homem, um anseio de ser liberto, um desejo de ser liberto. E uma pessoa que não conhece a Deus, ela se vira como pode. Talvez haja no meio de nós aqui pessoas que, antes de conhecerem a Cristo, talvez seja parte até da nossa história, antes de nós conhecermos a Jesus, nós fazíamos o que era preciso para que a libertação acontecesse. Nós corríamos se é uma questão de doença, corre para o médico, corre para os tratamentos, corre para quem sabe, para quem pode ajudar. A pessoa vai a necromante, cartomante, pai de santo, vai fazer o que for preciso, se tiver que andar 1 milha, 2 milhas, 30 milhas, para que um santo lá qualquer possa me ajudar, porque alguém me disse que aquilo funciona. As pessoas faziam exatamente isso. Por quê? Porque elas estavam em busca da solução dos seus problemas, elas estavam em busca da libertação das suas vidas de tudo aquilo que as apertava. Então vejam que esse clamor chegou ao coração de Deus e Jesus se dirigiu até lá. Só que antes de Jesus chegar lá, ele tinha que atravessar o mar. E na travessia do mar se abate sobre aquele barco uma grande tempestade. Para quê? Para tentar impedir de que Jesus chegasse. Aí vocês podem imaginar as trevas olhando para aquela situação toda, porque a Bíblia diz que há toda uma organização espiritual que comanda o mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno, o objetivo dele é vir roubar, matar e destruir a vida do homem, a vida da mulher, buscar eles, arrebanhá-los num exército de desesperados e mantê-los nesse desespero, nessa angústia, até que decabam de suas próprias vidas e façam aquilo que Deus não deseja que aconteça. Então, havia então
esse anseio no coração deles, e Jesus, atravessando aquele mar, sofreu aquela tempestade, acalmou o mar, e aquilo estarreceu os discípulos, porque eles perguntaram: quem é este que as ondas e o mar ordena e eles lhe obedecem? Jesus já fez, antes de chegar lá, ordenou o mar, os ventos, aquilo que tudo se acalmasse. Jesus ordenou a bonança, apesar da tempestade que se abatia sobre aquilo, sobre aquele momento em que ele atravessava. E quando Jesus chega e põe o pé na terra, havia a esperá-lo um homem possesso, esse homem possesso do Espírito Mundo, dessa legião em seu coração, em sua vida, representando toda uma população faminta pela misericórdia, pelo poder de Deus, pela manifestação do amor de Deus através da pessoa de Jesus. E aí ele disse: olha, o que tu está fazendo aqui, Jesus? Parafraseando, o que tu está fazendo aqui? Viesse nos atormentar antes do tempo. Mas aquele que falava com Jesus não era o homem, aquilo era uma legião que estava falando com ele. Certamente havia um cabeça naquele... O cabeça seria o chefe daqueles demônios que estava no coração daquele homem e usou a boca desse homem para falar com Jesus e perguntou para ele: escuta, tu veio nos atormentar antes da hora? Não é chegado o tempo ainda, o nosso tempo é mais adiante, a gente sabe, mas agora não é a hora, a gente dominou esse povo é nosso, tu não pode vir aqui fazer o que tu fazes. Então, e Jesus ordenou que ele fosse embora, que ele saísse da vida daquele homem. E os demônios, à medida que a palavra de Jesus ela é poderosa para infligir a obediência, Jesus ordenou que eles saíssem, e eles pediram que Jesus os permitisse que eles fossem e entrassem nos demônios, nos porcos, e havia aqueles 2.000 porcos ali, e os porqueiros certamente não ficaram contentes com isso, e aqueles demônios saíram da vida daquele homem e entraram nos porcos. E aqueles porcos se abateram de espinhadeira abaixo e morreram, o que não causou certamente nenhuma alegria nos porqueiros, porque os criadores de porcos, a gente imaginar mais ou menos quanto eles perderam, né? Quem é bom de conta aí, a gente não sabe quanto é que custa um leitão, né? Os leitãozinhos lá, multiplica por 2.000, deu um dinheiro bem legal, e quem perdeu certamente não gostou, e a população que morava lá, que criava aqueles porcos, certamente ficaram muito bravas com Jesus por ter acontecido aquilo, porque aquilo foi culpa dele. Então, a gente pode também avaliar quanto uma pessoa vale quando os porcos são mais considerados do que aquela pessoa que estava doente. A gente pode ver toda uma avaliação que nós podemos fazer a respeito da situação que se passava naquele momento lá. Toda a angústia, a gritaria que aquele homem falava. Porque, vejam, essa pessoa que era o lugar por onde saía a opressão e a angústia do coração das pessoas, ela era alguém que clamava continuamente e que precisava de ser acudida por Deus. E da mesma forma, a gente também, quantas vezes a gente busca o Senhor, procura o Senhor e não consegue encontrá-lo. A gente tem procurado Deus durante toda a nossa vida, e tem procurado de muitas formas, de muitas maneiras, mas a gente não consegue, porque as religiões, elas oferecem a alguém, as religiões, inclusive, colocando nós evangélicos, os católicos, os espíritas, sabe, todas as espécies de religiões procuram manifestar uma ligação com o Criador, mas a palavra de Deus fala que a única maneira de nós nos religarmos a Deus, a verdadeira religião, é Jesus Cristo. E Ele faz a conexão da gente com o Pai de volta, de novo. Então aquele que estava perdido, aquela população toda que estava perdida, que estava ansiosa por receber a manifestação da misericórdia de Deus, quando Jesus entrou lá e libertou aquele homem, ela recebeu então um recado da parte de Deus. Eu quero transformar a tua realidade, eu quero transformar a tua vida, apesar das histórias, apesar das angústias, apesar de tudo aquilo que tu já passou até aqui. Só que Jesus entra com uma ruptura disso tudo. E qual é o papel do nosso coração em relação a isso tudo? Deus precisa encontrar um coração receptivo a um milagre que Ele quer realizar dentro da nossa vida. Por quê? Porque corações fechados, meus queridos, nós todos podemos chegar aqui, nós podemos cantar, nós podemos ouvir, nós podemos, depois de terminar o culto, levantar e ir para a nossa casa, e a nossa vida pode continuar da mesma maneira como sempre foi.
isso vai ser uma escolha. Eu não sei se esse homem aqui, ele teve escolha, mas em algum momento essa legião começou a entrar na vida dele. Em algum momento ela começou a estabelecer morada dentro do seu coração. Em algum momento ela começou a progredir de tal forma que esse homem foi sendo... Ele era preso por correntes e grilhões e nem aquilo conseguia mantê-lo preso. Mas aquela população também o alimentava. Aquela população, de alguma forma, porque se os acorrentavam, é porque de alguma maneira ele incomodava. E se ele incomodava, alguém se preocupava com essa situação. E eles queriam terminar com essa situação. Então, Jesus veio e terminou com a situação. Só que quando Jesus terminou com a situação, mandaram que Jesus fosse embora. Não é uma contradição? Pô, se eu tirei aquilo que te perturba, a minha paga agora é que eu não posso ficar, que eu tenho que ir embora. De alguma maneira, isso também pode estar acontecendo dentro da nossa visitação à casa de Deus. A gente vem fazer a nossa visita, fala com Deus, recebe a oração, o pastor vem e ora por mim, eu recebo aquilo que eu preciso, eu vou embora para casa. E a minha vida continua a parte daquilo que Deus pensa a respeito de mim, a respeito daquilo que Deus anseia que eu seja. Porque eu posso escolher não ser o que Deus quer que eu seja. E eu também posso, apesar de fazer essa escolha, eu posso vir na casa de Deus e orar e me comportar como alguém que é filho de Deus, que anda com Deus, que acredita na palavra, que vive, que vem e reza, ou ora, ou qualquer outra coisa, ou lê a Bíblia, ou ouve o que as pessoas falam. Mas eu posso não me tornar participante disso tudo que Deus espera que eu seja. Eu posso escolher não ser. Só que quem escolhe ser, não pode escolher ser parte. Porque a palavra diz, seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não é o que Deus quer, que a gente seja meio crente, meio ajustado, meio comportado, meio cooperador, meio cristão, meio evangélico. Não. A gente precisa jogar de cabeça para Deus. Porque enquanto nós tivermos quartinhos guardados, não, Deus, é que nem aquele negócio, né? Jesus entra na minha vida, aí Jesus quer entrar num cômodo da nossa casa, isso aí tipo, fica no nosso coração, né? Tem um quartinho lá no fundo que fica guardado as coisas mais dolorosas do nosso coração. Então, Jesus entra na minha sala, entra no meu banheiro, entra no meu quarto, mas naquele quartinho lá, não, aí não pode entrar, porque aí tem uma coisa muito dolorida, isso aí eu não quero compartilhar. Nós precisamos abrir todos os cômodos do nosso coração e dizer para Deus, entra nos lugares mais doloridos, Senhor, transforma a minha vida, tira a dor que está dentro de mim, tira a dor que consome a minha vida, tira, Senhor, esse abuso que eu sofri daquela situação lá que Tu conhece. Senhor, tira a angústia de ter apanhado do meu pai ou da minha mãe, ou ter sido abandonado. Senhor, tira do meu coração a frustração que eu tive quando meu marido me traiu. Senhor, tira a angústia que há dentro de mim por as coisas que eu pratiquei, que meu marido não sabe. E agora, Senhor, isso me consome o coração. Por isso que a palavra diz, examine-se, portanto, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque a palavra espera arrependimento, ela espera quebrantamento do nosso coração, ela espera que a gente abra a porta do nosso coração, e que Jesus possa penetrar no profundo da nossa alma, e a gente possa se despojar daquilo que nos angustia, nos aperta. Como aquela população não sabia o caminho, não conhecia Jesus, Jesus se fez conhecido na vida daquele homem. E terminado o milagre, o que aquele homem disse? Senhor, eu quero andar contigo. É maravilhoso andar contigo, Senhor. Eu te conheci. Senhor, Tu me libertaste. Eu tinha 2.000 demônios dentro de mim. Eu vivia nos sepulcros. Eu era impelido a andar pelo deserto. Eu me feria. Eu era uma pessoa angustiada, aflita. Eu não tinha família. Eu não tinha alegria de viver. Eu não podia trabalhar. Eu não podia caminhar com ninguém. Eu não tinha afetos. Você já perguntou para o seu coração? Sabia que aquela pessoa que colhe lixo na rua não ganha abraço? Ele pede, dificilmente vai ganhar abraço. Presidiário não ganha abraço. Às vezes nem da mãe, nem da família, porque não querem saber mais, porque já foram descartados. Pessoas más, pessoas ruins, antes de conhecer a Deus como nós éramos, elas são desprezadas.
Mas uma vez que Jesus entra na nossa vida, entra na nossa existência, nós não somos mais como nós éramos. E Jesus deu, apesar de ter ido embora, Jesus deixou sementes naquela população. Ele não deixou aquele homem só. Ele deixou aquele homem impregnado de sementes. Aquele homem foi vítima de amor por parte de Jesus. Enfrentou uma tempestade, enfrentou o mar e veio até aquele lugar para ver. Porque aquele clamor certamente chegou ao coração de Deus e Deus queria fazer com que ele mudasse de vida. É o mesmo propósito que Deus tem nessa noite sobre os nossos corações. Jesus, ele veio hoje até aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá no meio deles. Jesus está aqui, presente no meio de nós. E ele veio com um coração novo para te entregar. Ele veio com liberdade. Não se trata, meus queridos, de eu vir aqui buscar um carro novo. Eu não vim aqui buscar uma casa nova. Eu não vim buscar um marido, eu não vim buscar uma esposa, eu não vim buscar dinheiro. Eu vim aqui trazer o meu coração para ser socorrido por Jesus. E eu apresento agora o meu coração a Deus. E Deus vai olhar para o meu coração e vai dizer assim, olha, vou te entregar, como eu fiz aquele homem lá, vou te entregar um coração novo agora. Aqueles demônios que te afetavam, que te apertavam na tua casa, aquelas angústias na madrugada que te apertavam o coração, aquelas doenças que afetavam a tua vida, que te atormentavam, tudo isso eu vou tirar da tua vida. Eu vou colocar um coração novo em ti e vou te dar paz. Agora tu vai poder conviver com pessoas que tu odiava, porque eu vou colocar perdão dentro de ti. Agora tu vai poder viver uma vida feliz, porque a tua felicidade não está baseada mais no que as pessoas dizem de ti, não está baseada no que o teu marido diz de ti, no que a tua esposa diz de ti, no que teus filhos pensam de ti, no que tua família fala sobre a tua vida. A tua felicidade está alicerçada em mim, e eu sou Jesus e eu quero transformar, e eu vou te ajudar a sair do buraco que tu está, e vou estender a minha mão para ti, e vou te levantar desse lugar que tu está caído. Mas é preciso que a gente faça uma coisa, que é abrir o nosso coração, e dizer para Deus, Deus, eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida. Ah, pastor, se o senhor conhecesse a minha vida, o senhor não estava falando isso, porque o meu caso é muito mais difícil. Eu me recordo de uma parte da Escritura que diz assim, haveria, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Haverá, portanto, alguma coisa impossível para Deus? Haverá alguma coisa que Jesus não possa realizar dentro da nossa vida, no nosso coração, no meio da nossa família? Ah, você não conhece meu marido, pastor. Meu marido está figura difícil, bebe desde sempre, usa droga, se prostitui. Jesus muda. Agora, onde Jesus vai encontrar um coração firmado, que vai andar na presença dele, que vai insistir na transformação daquela pessoa, que a gente olha que não tem remédio? Mas ele nunca olhou para Deus, e a gente fala de Deus, ele dá risada na nossa cara. O que importa? A questão é, o Deus que nós servimos, ele é poderoso para transformar qualquer realidade. Você crê nisso? Deus pode transformar qualquer realidade. Amém? Se Deus pode transformar qualquer realidade, por que nós nos limitamos a não, por exemplo, a deixar de orar? Oramos um tempo e a gente para de orar. Jesus falou que se, na parábola do juiz iníquo, né, aquela mulher ia lá, juiz, atende o meu pedido, atende a minha causa. E ele fazia que não via, e deixou até que um dia, assim, eu vou atender essa mulher, porque ela muito me incomoda. Assim, olha, se o juiz que é iníquo consegue fazer isso porque está sendo incomodado, a gente da mesma maneira, a gente deve insistir diante de Deus pela mudança, pela transformação da realidade das pessoas, da nossa família, dos nossos queridos, até dos nossos inimigos. Nós temos que orar, porque às vezes a gente não é inimigo de ninguém, mas às vezes as pessoas são nossas inimigas, não gostam da gente, não querem conversa, mas a gente tem, o que a palavra manda a gente fazer? A gente romper com isso. Nós precisamos orar para essas pessoas, nós precisamos amar. Senhor, abençoa meu vizinho malvado, aquele que joga. Senhor, dá uma mansão para ele, que ele consiga uma casa 10 vezes melhor, muito mais barata que tudo, e que ele possa viver melhor. Abençoa ele com uma mudança. Não precisa orar para o mal dele.
Senhor, posso cair um raio para que ele morra, para que eu não fique mais. Não, abençoa ele, Senhor, com uma casa melhor, uma vida melhor, que ele consiga se mudar para um país melhor, que ele, sabe? Uma oração propositiva, mas que abençoa o outro, não é para o mal, para que tu me dê livramento, para que ele, ou então transforma o coração dele para que ele mude, mas se não quer mudar, abençoa ele no lugar. Então, essas coisas assim, a gente pode propor isso para o Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que é feita nesse lugar. Você acredita nisso? Porque a gente pode viver um casamento de miséria a vida toda. É possível. A gente pode viver um casamento de faz de conta uma vida inteira. A gente pode viver uma vida sexual dúbia dentro de casa, tendo outras mulheres, e sabe? E às vezes a mulher até sabe, mas ela faz que não sabe, porque ela não quer se incomodar com aquela situação. E aquilo ali, assim, é condenação pura. Mas a pessoa se permite viver desse jeito. Uma vida de faz de conta, só que um dia Jesus vai vir. Um dia ele vai vir. E ele vai olhar para nós e vai dizer assim, que pena. Tu estava no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, mas o teu coração estava longe de mim. E ele vai dizer para muitos que, olha o que a palavra fala lá, Deus, que muitos expulsaram demônios, fizeram curas maravilhosas, falaram em línguas, fizeram coisas assim lindas, que assim, Deus, é muito de Deus essa pessoa. E Jesus vai dizer para eles, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Olha que coisa mais terrível de nós escutarmos um dia diante de Deus, que Ele nunca nos conheceu. Jesus está à procura de corações que o adorem em espírito e em verdade. E o nosso coração pode estar de tal forma distorcido aqui dentro, de nós não encontrarmos com aquele que está desejoso de nos encontrar e de transformar nossa realidade. Então, diante disso tudo que a gente falou aqui, e dessa dispensa que esse povo fez a Jesus, a gente pode ressaltar que há um quebrantamento que Deus espera aos nossos corações. Mas pastor, eu sou muito novo. Sou muito jovem ainda, pastor. Tem muita vida para viver, tem muita curtida, tem muita coisa para experimentar. Tem muita experiência para ver. Tem muita gatinha, afim. Tem muito gato, né? Cuidar. Tem que cuidar, porque o caminho de Deus é estreito. A palavra diz que poucos são os que entram por ele. Larga o caminho da perdição, mas o caminho de Deus é estreito. Poucos entram por ele. O fato de estarmos sentados aqui pode sinalizar alguma coisa. Nós estamos buscando alguém. Mas também é necessário que o coração esteja ajustado. Que a gente diga com a nossa boca, Senhor, eu até aqui tenho brincado, mas Senhor, nessa noite eu quero ter um encontro vívido contigo, eu quero ser transformado, eu preciso ser transformado. Eu acho que isso aí, se nós propuséssemos que a igreja desse um passo de fé para receber essa transformação, Senhor, tipo assim, eu tô até aqui de dificuldades, de pecado. E eu não consigo, Senhor. Eu vou dizer para você, não é novidade isso. Não é novidade isso que as pessoas estejam até aqui, enterradas no meio do pecado. E não é novidade que elas não conseguem também. Porque Deus é expert nisso, de nos arrancar do meio da lama, da sujeira, e nos lavar, nos limpar, nos purificar, e transformar a gente numa outra criatura. Ele sempre faz isso. Eu quero dizer, não é da tua potência que tu vai sair da situação que tu está vivendo. É na potência de Deus. Deus é que vai te arrancar disso. Agora, uma coisa que Deus não pode fazer